E aí pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula, no qual a gente vai trabalhar agora com os controllers, no qual a gente já fez, nas aulas anteriores, a criação da estrutura do nosso projeto. Nós trabalhamos com a criação das configurações, das migrations, que foi executada cada uma delas, e feita a criação da tabela users, então a gente já trabalhou com este conceito aqui também. Temos as nossas tabelas criadas aqui no nosso PG admin, então está aqui a nossa tabela criada, drivers e tabela users. Então temos aqui, temos o nosso seeder criado aqui também, a partir da execução da nossa tabela. Então está tudo aqui certinho, beleza? A partir disso, realizamos a criação dos nossos models. Então, realizamos a configuração de cada um dos dois models do nosso projeto, do nosso exemplo. Ele não é um projeto com um intuito específico, ele é apenas um recorte de duas tabelas, mas que serve para exercitar conceitos. Então, nós temos aqui todos os campos que a gente está trabalhando no nosso model, lembrando que esses campos não refletem exatamente aquilo que a gente tem no banco de dados. Por exemplo, o password é um campo virtual, ele não existe no nosso banco de dados aqui, se a gente for visualizar, E também temos, o model driver com a ligação, a ligação dessa tabela com a tabela usuários através da inserção como chave estrangeira de ID user, que está presente na tabela, no model user, como ID user também, Demos um apelido, para o ID user e está feita a nossa configuração dos models. Realizamos também a criação da autenticação, com um método session, e-mail, password. Verificamos se esse e-mail existe, se o password existe. Retornamos o resultado caso ocorra a criação do token. Retornamos um resultado aqui e efetuamos a criação do token com o ID user inserido dentro dele. Colocamos também um middleware que verifica se o token foi provido ou não, nos headers com authorization. Trabalhamos também com a parte de verificação se o token está válido, se ele não foi alterado, e com isso também recuperamos, a partir da verificação do token, o valor do atributo ID user que foi criado dentro da requisição, um campo chamado ID user, que está sendo passado na requisição, e assim a gente consegue recuperar o ID do usuário em qualquer momento da nossa aplicação. Isso a gente vai ver agora nos controllers, que a gente vai criar, tanto do usuário quanto do motorista, que é o nosso driver. Então vamos iniciar criando um controller chamado user controller. Vou colocar aqui usercontroller.js. Para a gente iniciar ele, a gente vai trabalhar com o UP, que ele vai servir para a gente validar o nosso esquema de campos, de dados que a gente vai ter. Então a gente quer fazer uma validação, dos campos que estão sendo preenchidos pelo usuário lá no nosso front-end, que vai ser enviado dentro do corpo da requisição. Então vou importar aqui o UP, port asterisco as UP, from UP. Também a gente vai estar utilizando em algumas situações específicas alguns operadores oriundos do SQLite, que, por exemplo, quando eu tiver uma condicional where, que eu quero utilizar mais de uma condição, colocar um AND, ou um OR, ou um NOT, e outros recursos, a gente vai estar utilizando então o OP, que é para o uso dos operadores do SQLite. Então, import OP from SQLite. E por fim, como a gente está trabalhando com o controller do usuário, cabe também a gente chamar o model do usuário para trabalhar. Caso a gente tivesse que utilizar também outros models, a gente também tinha que fazer a importação aqui dos outros models, que, por exemplo, provavelmente a gente vai necessitar na
no controller do driver, porque a gente tem a chave estrangeira do user lá inserida. Vou criar uma classe chamada userController e já vou fazer a criação do primeiro método, que a gente vai startar e vai ver nessa aula 3 métodos diferentes, que vai ser o método do store, o método de select com todos os registros e o método de um select em detalhes, de somente um registro. Na próxima aula a gente vai trabalhar com o update e o delete. Então, vou criar um método assíncrono chamado store, vai ter uma requisição e uma resposta. E aí eu vou trabalhar com a validação do esquema dos campos que vão ser preenchidos lá pelo usuário no meu front-end, e ele vai clicar em gravar para criar um usuário, e esses dados vão ser enviados no corpo da requisição, né? Então eu tenho que validar esses dados para que eu não tenha nenhum problema futuro depois quando ele for fazer a inserção no banco de dados. Então vou criar uma constante chamada esquema, que vai ter um objeto, né, a partir do UP, com a seguinte forma, né, que vai ser composta, que vai ser composta dos seguintes elementos. O primeiro deles é o nosso elemento name. A gente vai ter o nosso elemento name. Por que que tu não pegou o ID user? Porque ele é autoincremento. Então a gente não precisa estar trabalhando com o ID do usuário aqui, porque ele vai ser autoincremental. Então, vou colocar aqui name, e aí eu coloco up.string, que é o tipo de dado que a gente está trabalhando lá. Ele tem que ser um campo obrigatório, né? A gente colocou lá no nossa tabela de usuários, a gente colocou que ele tem que ser um campo obrigatório, ó. Então ele vai ter que ser required, né? Eu não posso deixar ele nulo. Então aqui vai ser required, e aí abre e fecha parênteses. E eu coloquei também que ele vai ter um tamanho máximo de 100. Então vou colocar aqui um max 100 também. Beleza. String, campo obrigatório, máximo 100. Vou até copiar essa estrutura aqui, vou colocar uma vírgula e vou adicionar o próximo. Qual que é o próximo? O nosso próximo é o CPF string 20 not null. Então, CPF string 20 not null. Beleza. Nosso próximo campo é e-mail 50 string not null. Então, vamos colocar aqui e-mail string máximo 50 not null, campo obrigatório. Vamos para o próximo. Telephone também, mesma coisa, com tamanho máximo 20. 20 string e se chama telephone. Nosso próximo campo que a gente vai considerar vai ser qual? Vai ser date birth, que vai ser um date, not null, então vou colocar aqui. Não vai ter esse máximo aqui, vai ser um date e vai ser um campo obrigatório. E o nome dele é date birth. Beleza. Preenchemos mais um. Vamos para o próximo. Gender. Gender vai ser string, campo obrigatório, 1. O próximo é o admin. O admin é para mim ter um booleano verdadeiro ou falso para dizer se eu quero que ele seja um campo, se eu quero que ele seja um administrador do sistema. Eu não posso deixar isso, né, se eu fosse pensar na lógica, num cadastro normal, que aí o cara vai lá, se marca como administrador, né, a pessoa vai lá, sinala que é administrador e tem acesso a tudo no sistema. Então, esse admin eu não vou ter no meu front-end, não vou estar trabalhando com ele aqui lá para o usuário. Então, deixo aqui adiante. Password hash, na verdade, como a gente vai estar recebendo o password primeiro, que não vai estar no formato hash, eu vou ter o campo password, não o password hash. O password hash ele só serve para a gente armazenar lá no fim, quando já foi feita todas as validações e ele foi transformado, né, usando o decrypt. Então, esse aqui só serve para armazenar o campo transformado já. Então, password vai receber o password no formato original que o usuário colocou lá. Então, password, string, tamanho máximo 100, mas esse password aqui, ó,
é o hash, então eu não posso levar em consideração esse aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Password, string, required, tamanho máximo. Digamos que eu queira ter, por exemplo, entre 6 e 8 letras. Então, vou colocar aqui mínimo 6, máximo 8. Beleza. Pronto. Fizemos a declaração do nosso esquema, né? Nós temos agora o nosso esquema pronto. É isso que a gente vai receber de campos e dados lá do nosso front-end. Vou verificar se o esquema não é válido. Então, por isso, eu vou colocar uma exclamação e vou usar o método schema.isValid. Eu quero saber se ele é válido, mas eu coloquei exclamação, então, na verdade, eu estou querendo saber se ele não é válido. Então, se ele não for válido, ele vai entrar nesse return aqui, ó, e vai parar por aqui a execução do sistema. Status 400.json, opa, 400.json, e aí aqui vou colocar uma propriedade error, dois pontos, aí é error, dois pontos, validation fails. Beleza. Adicionei aqui, poderia ter e irei ter outras validações, mas para a gente primeiro fazer, né, a nossa inserção, vamos testar primeiro ela sem nenhuma validação a mais aqui. Então, vou receber de volta o ID do usuário, vou receber de volta o seu nome e o seu e-mail, que eu quero imprimir para o usuário isso aqui como retorno, tá? Vou colocar aqui um await, porque eu preciso que ele faça isso daqui, e vou chamar o model do user e a função create para ele inserir esses registros que eu preenchi, que eu validei, lá no banco de dados, né, seguindo o propósito, né, os preceitos aqui do model user também. O que eu tenho que passar aqui? Eu tenho que passar rec.boy, porque aonde que eu vou estar enviando os dados que vão ser inseridos como um novo registro no user? Através do corpo da requisição. E esses dados aqui, então, estão no rec.boy. Vou dar um return, res.json, que vai receber o quê? Vai receber, como resposta, ID user, name, e-mail. Beleza. Tá pronto, tudo certo. Vou exportar isso daqui, né? Vou exportar a nossa classe. Export default new user controller. Beleza, fechou. Não tenho nenhuma validação, ou seja, a única validação que eu tenho é do esquema. Se eu enviar e cadastrar um usuário com o mesmo CPF, com o mesmo e-mail, que são campos únicos, ele vai dar erro, mas não vai tratar este erro. Assim como se eu também colocar, por exemplo, algum outro tipo de dado que eu não poderia trabalhar, ele também não vai ter nenhuma validação em torno disso. Então, vamos testar primeiro para a gente ver se está funcionando. Yarn app. Opa. Aí, Yarn app. Vamos ver se ele deu algum erro. Nenhum erro. Beleza. Vamos para o Insomnia. Eu já tinha deixado aqui dos testes anteriores, né? Pronto. A estrutura da nossa requisição. Então, basicamente, eu fiz aqui a criação de uma pasta, new folder, chamada user. Vim aqui, criei um new request, store, chamado, post, JSON, e adicionei localhost 3000/users. E aí eu tenho que preencher aqui os dados que eu vou passar. Então, por exemplo, eu vou passar aqui ó, um name, um CPF, um e-mail, telefone, date of birth, gender e password. Estou passando aqui todos os campos necessários, mais os seus respectivos valores. Tá? O que acontece? Se eu vim agora aqui ó, dentro do PG Admin, na tabela Users, vou até executar de novo aqui ela. Ó. Eu já tenho teste com CPF 232 e com o e-mail teste@teste. Já tenho aqui esses dados. Eu não posso cadastrar, teoricamente, dois
usuários com o mesmo CPF e com o mesmo e-mail, porque nós tínhamos, né, trabalhado com essa opção aqui, ó, de não ter o mesmo CPF e não ter o mesmo e-mail. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui agora executar isso daqui e ele deu um erro de token. Primeiro, porque a gente não fez a criação da nossa rota. Então, primeiro passo, criar a nossa rota. O que acontece agora? Ele já deu um erro de token, not provided. Só que se eu for pensar na lógica, eu quero que essa página seja uma página para o usuário entrar no meu sistema, se é um sistema público, digamos assim, né? E ele tem que se cadastrar primeiro para mim entrar no meu sistema, né? Caso seja público. Caso não seja, o cadastro dele tem que vir depois, já tem que estar pronto, né, para o cara poder se autenticar, e aí só o administrador fazer o cadastro de novos usuários, por exemplo. Aí tem que estar autenticado para isso. Como eu vou pensar num sistema público que ele vai se cadastrar lá, eu vou adicionar uma nova rota do tipo post, que vai ser /users, vírgula, e aí eu vou importar aqui o nosso user controller, aqui e aqui, e vou chamar ele para ser executado. Só que qual método que eu quero que seja executado quando ele acessar esta rota com o método post? O método store, que foi esse que a gente criou agora. Beleza. Agora sim, estamos com a rota criada, /users. Vou vir aqui, vou dar um send, começou a rodar e não foi adiante. Possivelmente porque ele não deu nenhuma mensagem relacionada a isso daqui. Teoricamente, o meu modelo tá certo, meu esquema validou. Só que ele não gravou no banco. Se a gente vir aqui, ele não gravou no banco, ó. Não tem aqui. O que aconteceu? Ele está dando aqui um erro de validation. Qual o erro de validation? Se a minha validação do esquema deu certo, provavelmente eu não tenha nenhum erro relacionado a tamanho máximo permitido, etc. e assim por diante. Logo, tem algum erro relacionado a talvez um campo existente. Se eu vim aqui, o CPF e o e-mail já existe. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar esse CPF. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vou dar um send. Continuou dando erro. Vamos ver o erro que ele deu. Vamos vir aqui. Mesmo erro. Validation erro. Por quê? CPF continua igual. Vou colocar um CPF de teste 1, 2, 3. Vou dar um send. Apareceu para mim. Aqui, fez o quê? Insert into, returning, asterisco, deu certo. E aqui deu certo. Ou seja, registrou no banco de dados. Se eu vim aqui atualizar, tem um novo registro. Por que ele deu certo? Porque eu tirei, né, o valor do CPF e e-mail que já existia nessa segunda linha aqui, ó, nesse segundo registro. Porque ele é unique, ele não me deixa trabalhar com a inserção do mesmo CPF e e-mail. Então, com isso, eu já tenho uma validação no banco. Não está legal porque o usuário não vai saber lá no front-end. Ele vai ficar lá clicando eternamente, cadastrar, e aquilo não vai sair do lugar e vai ficar ali, né? Ou vai dar um crash no sistema. Então, funcionou porque eu troquei o CPF e o e-mail. Então, eu tenho que fazer logo uma validação para que ele não possa tentar, né, se ele tentar cadastrar um e-mail e um CPF existente, ele não consiga e que gere um erro. Antes disso, a gente pode testar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, o e-mail, eu tenho aqui, por exemplo, vamos ver aqui, o password, mínimo 6, máximo 8. Vou colocar aqui, ó, 789. Vou dar um send. Vejam que eu estou com o mesmo CPF e o mesmo e-mail, só que ele não deu erro aqui. Ele deu erro aonde? Aqui. Por quê? Mínimo 6, máximo 8. 9.
não pode. Coloquei aqui também, por exemplo, vou trocar aqui para feminino. Vou dar um send, validation fails. Caiu aqui na validação do esquema de novo, porque máximo 1. Voltei, vou deixar F aqui. Vou colocar aqui Maria, vou colocar aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou colocar aqui maria@teste. Beleza. Vou dar um send, tudo certo. Porque não existe o CPF, não existe e-mail, está dentro do esquema, tudo validado. Deu certo. Se eu voltar aqui, deu certo. Se eu voltar aqui, deu certo. Qual a parte que falta ainda? A parte da gente vir aqui e criar uma validação para saber se o CPF e o e-mail que o cara está tentando inserir já existe. Então, o que eu vou fazer? Const user exists igual a await user, o model, né? User model, aqui vou chamar ele, .find1. E aí, abre chaves, abre parênteses e abre chaves. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando no model e, consequentemente, no banco de dados, né, um único registro, né, que tenha um e-mail e um CPF. Vou retornar alguns atributos aqui para mim ter eles, né, para mim saber se ele vai retornar algum atributo. Posso retornar, por exemplo, só o ID user aqui. Porque ele vai existir ou não. Então, não preciso retornar um monte de atributos, só o ID user aqui já está suficiente. Só para mim saber se existe um atributo, um registro com o e-mail e o CPF que eu vou passar. Esses atributos que eu estou passando, eu vou colocar aqui agora um where. E vou abrir chaves. Aqui dentro, se eu colocar somente isso daqui, ó, CPF, rec.body, .cpf, vírgula e-mail, rec.body, .e-mail. Se eu fizer isso daqui, vir aqui e fazer isso aqui, ó. Se existe um usuário, ou seja, se não for nulo, retorna isso daqui. Turn status 400, user already exists. User already exists. Então, basicamente a gente está fazendo o que aqui? Eu estou verificando, né, se existe um único registro que tenha o CPF que está sendo passado no corpo da requisição, que é esse daqui que eu estou passando, ó, 45678, e se existe esse e-mail aqui, ó, maria@teste.com. Beleza. O que vai acontecer? Ele vai procurar lá nos registros se existe um CPF desse e um e-mail desse. Ou seja, se existe esse daqui e esse daqui. Se ele encontrar, ele vai retornar um único atributo, ID user, e vai guardar aqui em user exists. Logo, esse user exists não é vazio. Então, o que eu estou perguntando aqui? Esse user exists tem algum valor? Ou seja, ele existe o ID do usuário aqui, né? Tem algum valor dentro dele? Se ele achou o registro lá no banco de dados, vai existir algum valor que ele vai ser armazenado aqui. Logo, se existe, já tem esse CPF e esse e-mail. Então, não posso seguir adiante. Então, vou dar um retorno com erro. Se ele não achar nada, não existe o CPF e e-mail. E aí, faz a criação do usuário. Beleza, princípio tudo certo. Vou vir aqui e vou executar. User already exists. Já existe, né, esse CPF e este e-mail. Está aqui, Maria, CPF e e-mail. Vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, somente um. Vou dar um send. Deu erro. Mas não deu um erro aqui. Deu um erro aqui. Por quê? Se eu vim aqui, ele está me dizendo que tem uma validação de erro. Porque ele passou por aqui, ele não acusou erro, porque ele
achou que não existe este CPF, embora o e-mail esteja igual, e aí ele não passou por aqui, porque ele achou ele não encontrou alguém que tenha este CPF e este e-mail. Ele encontrou alguém que não tenha esse CPF, mas que tem este e-mail. Então, o que está acontecendo? Ele está fazendo um AND. Se eu for analisar, ele está procurando pela pessoa que tem um CPF igual a 11 e assim por diante, e a pessoa que tem também maria@teste.com. Logo, ele não vai encontrar aqui. Porque existe uma pessoa maria@teste? Existe, ó. Só que existe ela, Maria, que tenha também esse CPF? Não, porque eu troquei o CPF. Esse CPF não existe. Aí você pode estar se perguntando, o CPF não existe, mas o e-mail existe. Mas, apesar dele não ter deixado gravar aqui no banco, né, foi uma validação lá dentro do nosso sistema, não emitiu o nosso erro aqui. Por que ele não emitiu? Porque para ele, isso aqui não foi satisfeito. Ele procurou por um registro que tenha tal CPF e também tal e-mail. Então ele não vai achar nenhum, porque não existe alguém com aquele CPF e com aquele e-mail. O CPF não existe na nossa tabela, mas o e-mail existe. Então, para mim corrigir esse problema, que eu quero que ele verifique se existe ou um CPF ou um e-mail, e aí se existir ou um CPF ou um e-mail igual ao que eu estou passando, logo eu tenho que emitir esse erro, porque eu não posso ter nenhum dos dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um operador op.or, dois pontos, e aí aqui dentro eu vou colocar isso. A partir desse momento, se ele encontrar ou um CPF ou um e-mail, ele vai armazenar o dado aqui, vai ter o dado armazenado aqui na constante userExist e logo vai entrar aqui. Então, o que vai acontecer? Vou vir aqui, vou dar um send. User already exists. Já deu um erro diferente. Ele entrou aqui porque existe esse CPF? Não, não existe. Ó. Não existe lá no banco de dados. Existe esse e-mail? Existe. Então, ele pegou e achou o e-mail, porque eu não estou fazendo uma condicional em que ambos têm que existir. Eu estou perguntando se um dos dois existe. Se um dos dois existe, de qualquer forma, não importa qual, se for CPF que existe ou se e-mail, eu não posso cadastrar esse usuário. Agora, existe esse aqui? Não. Ou, existe esse aqui? Não. Aí sim eu poderia cadastrar o usuário, porque não existe tanto o CPF quanto o e-mail. Se eu vim aqui trocar para novo user @teste e dar um send, ele deu certo. Por quê? Não encontrou esse CPF e não encontrou esse e-mail. E aí funcionou corretamente. Se a gente vir aqui, executar, beleza, inseriu Maria com um CPF e um e-mail diferente. E aí eu consigo ter a minha validação aqui feita para o meu usuário. Beleza, fizemos essa parte, né? Tá pronto? Vou vir aqui e vou fazer agora o index do usuário. Esse index do usuário, ele vai servir para listar todos os dados que eu tenho na tabela usuário. Então, vou criar aqui, ó. Vou vir const users igual a await user.findAll, que eu quero trazer todos os registros que existem na tabela usuário. E aí eu vou ter order by name. Então, vou ordenar que esses registros venham numa sequência de acordo com o nome, tá? Alfabética. Vou colocar que os atributos sejam os seguintes: ID do user, o name dele, o e-mail e o CPF e o telefone. Lembrando, esse daqui eu estou colocando para trazer todos os registros e eu vou ter a opção, por exemplo, lá no meu front-end, de
ver em detalhes um registro específico, que a gente já vai criar agora logo em seguida. Então eu não vou mostrar, não vou trazer todos os atributos aqui para serem mostrados. Vou trazer somente esses principais, que vai servir numa tela na qual ele vai mostrar os dados principais do usuário. Eu clico em detalhes e aí ele vai mostrar todos os demais dados deste usuário. Vou dar aqui um retorno para o const users. Então vou vir aqui e vou colocar aqui return has.json users. Beleza. Tá feita a nossa rota, tem que fazer algumas coisinhas aqui ainda. A nossa rota não, nosso método, tem que fazer algumas coisinhas aqui. Vamos criar a nossa rota. Essa rota, ela vai ser utilizada quando nós formos estar autenticados no sistema. E eu quero que somente o usuário administrador utilize essa rota. Então, eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui. Primeiro, vamos testar essa rota desta forma aqui, tá? Get/users. Então, vamos colocar aqui, seguindo o nosso padrão. Routes.get, que eu vou buscar dados, /users, mesma rota do post, porque não tem problema. Aqui é post, aqui é get. E o método é outro. Users, userController.index. Beleza. Eu tenho que estar autenticado para poder visualizar esses registros. Não quero deixar público. Então, vou vir aqui. Posso utilizar aqui a Maria. Novo user@teste.com. E a senha dela era 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Aqui. Vou dar um send. Gerou um token. Vou copiar esse token. Vou vir aqui em user, criar um novo request, chamado index, do tipo get. Vou adicionar a autenticação bearer token, que é a autenticação que a gente está utilizando. Vou passar o token. E vou passar aqui também isso daqui. Não tem nada no corpo da requisição. Vou dar um send. Trouxe todos os usuários para nós. Então, o que está acontecendo aqui? Tenho todos os usuários. Beleza. Estou com eles aqui listados. Agora, antes de eu dizer que só o administrador do sistema, que eu quero na minha mente aqui pensando, somente o administrador do sistema vai ter acesso para listar todos os usuários. Beleza. Eu não quero que um usuário, que é o exemplo aqui da Maria, que por padrão a gente não colocou aqui, mas por padrão ela tem como admin false. Eu não quero que ela seja uma administradora do sistema, ela não é, e eu não quero que na verdade ela veja esses dados, somente o usuário administrador. Beleza. Antes da gente fazer isso, eu tenho algumas mudanças e ajustes a fazer lá no nosso projeto. O primeiro deles é o seguinte: se eu quero mostrar que somente os usuários sejam listados, não é interessante para mim, talvez, isso aí é uma opção, mostrar os usuários que são admin. Ou mostrar o meu próprio cadastro, porque eu posso ter uma opção lá para listar o meu cadastro. Então eu vou colocar aqui where admin false. Logo, se eu vim aqui, ó, ele está listando o admin, né, que é um usuário administrador. Se eu vim aqui, dar um send, Maria, teste e teste. Não listou mais o usuário administrador. Beleza, já resolvi isso daí. Claro, isso aqui é opcional. Outra coisa, eu posso também criar uma paginação para mim não mostrar todos os registros aqui numa listagem, numa página só. Então, eu posso vir aqui criar um const page igual a rec.query. A gente vai estar passando aqui na query, por exemplo, ó, barra interrogação page igual a 1, nós vamos estar passando aqui a página que a gente quer exibir.
na nossa query. E o nome dela é page. Beleza. Se eu não passar nada, por padrão, eu quero que ele faça exibição da página 1. Então, se eu não passar nada aqui, fazer isso aqui, eu quero que ele faça exibição da página 1. Se eu passar algo, ele vai ignorar esse 1 e vai pegar o valor que eu passar aqui. Beleza. Page igual a 2, por exemplo. Então, beleza. O que vai acontecer? Eu quero também limitar o número de usuários. De usuários, no caso, de registros que eu vou mostrar por página. Vou colocar, por exemplo, 20. Poderia colocar 10. Poderia colocar 3. Para a gente ver. Ó. E, além disso, eu vou fazer um pequeno cálculo que nos diz o seguinte. Page menos 1 vezes 3, por exemplo, que é o número que a gente optou por ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar o número da página e vai trazer 3 registros por página. Se eu tiver na 2, 2 menos 1, e aí traz o registro, o número de registros que eu tenho por página. Beleza. Com isso, eu tenho pronto aqui a minha paginação. Se eu vim aqui dar um send, o que vai acontecer? Se eu, por exemplo, colocar aqui, vamos colocar aqui, page 0. Vou colocar, por exemplo, vamos ver se ele já está pegando aqui. Deixa eu ver que eu acho que não pegou. Tá, beleza. Vamos colocar aqui, agora deixa eu ver só se eu não esqueci nada. Const page 1, rec query, limit 3, order. Nosso order, aqui está errado, ó, offset. Ficou com um E aqui. Beleza, page menos 1, vezes 3, acho que está tudo certo agora. Vamos ver. Trouxe todos os 3 registros para mim. Se eu colocar aqui page igual a 1, trouxe os registros para mim. Se eu colocar page igual a 2, trouxe o registro número 4 para mim. Se eu colocar page 3, nenhum dado retornado, porque eu não tenho mais que 4 registros. Beleza, nossa paginação está funcionando. Claro, não vou deixar só com 3 registros por página, a não ser que eu necessite, vou colocar 10 aqui, 10 aqui. Se eu vim aqui agora dar um page 1, ele vai trazer 4 registros, né? Se eu tivesse mais, ele traria até 10. O 12º ele traria, 11º ele traria para cá. Beleza. Está funcionando nossa paginação, tudo pronto. Última coisa que falta é nossa verificação de que ele só vai trazer isto daqui se eu for um usuário administrador. Então, como eu vou ter outras rotas que eu também vou querer que só sejam acessadas pelo administrador, eu tenho várias formas de tratar isso. Uma das alternativas possíveis seria eu criar um middleware para inserir aqui, ó. E aí, a partir desse middleware, ele verifica se o usuário é administrador ou não. Então, na rota que eu tiver esse middleware aqui inserido, ele vai verificar e vai dizer que somente o administrador pode acessar. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um middleware aqui, chamado admin.js. Dentro do admin.js, eu vou dar um import op, que a gente vai utilizar o operador do Sequelize. E vou também dar um import do user model, que a gente vai estar utilizando os models do user. Beleza. Vou dar um export default async. E aí, como eu estou usando o middleware, nós vamos ter o nosso next também. É um function. Beleza. Vou criar uma constante se chamada isAdmin, é administrador, no qual vai ter a execução de uma função que vai procurar por um único registro dentro do model user, da tabela lá user. E aí eu vou perguntar para ele, o usuário que está acessando o meu sistema é administrador?
E como que eu vou saber se o usuário que está acessando o meu sistema ele é um administrador? Lembram que a gente colocou aqui, ó, auth decode ID user igual a hack ID user? Lembram que a gente colocou lá na criação do nosso session controller? Colocamos aqui dentro do payload a parte do ID user, né, o ID do usuário, e estamos com ele lá no nosso hack.iduser, que está aqui. Então, eu posso acessar esse cara aqui, que ele vai me trazer o ID do usuário que está autenticado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um where op.end ID user, ID user, hack.id user, que é esse daqui. Opa, aqui. Hack ID user. E também vou perguntar, admin verdadeiro? Beleza. O que eu acabei de fazer? Eu criei um where no qual é diferente desse aqui que a gente utilizou antes, ó. Esse where a gente fez um or, aqui a gente vai fazer um end. Então, ambas as condições têm que estar satisfeitas, têm que ser verdadeiras. Quais são ambas as condições? A primeira é, existe um ID do usuário na tabela? User? Existe ou não? Beleza, vou verificar se existe esse ID do usuário. Beleza. E localizar esse ID do usuário. Logo, eu vou verificar, ele é um administrador, ou seja, é verdadeiro que ele é um administrador? Sim ou não. Dessa forma, eu consigo ver se ele é um administrador. Beleza. Vim aqui, coloquei o seguinte. If não é administrador, então por isso a exclamação, return has.status 400.json. Error. E aí eu posso colocar uma mensagem aqui, por exemplo. Only users with status of admin can access this page. Beleza, fiz o seguinte. Estou perguntando se ele é administrador. Se ele não é, ele vai entrar nesse erro, que vai ser emitida a mensagem e vai parar por aqui. Se ele for administrador, ele não vai entrar aqui, ó, porque ele é administrador. E aí ele vai vir aonde? Return, next, e segue o fluxo da minha requisição, que daí vai vir para cá. Ó. Então, fechou aqui, criei o meu pequeno middleware, vou vir aqui, vou fazer um import, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, admin, vou colocar minúsculo para manter o padrão ali, admin middleware, e aí eu posso colocar um from ponto barra app barra middleware barra admin. E basta eu colocar aqui admin.middleware user controller. Beleza. O que está acontecendo aqui? Quando eu executar a rota get e quando eu executar a rota barra users do tipo get, que é essa daqui, ele vai, antes de fazer a listagem dos dados, conforme estava sendo feito aqui, verificar se é administrador. Beleza. Se eu vim aqui agora executar, já deu erro. Only user with status of admin can access this page. Beleza. Não deixou acessar. Por quê? Admin não... o usuário, Maria, não é admin.
Então, eu não posso acessar esta rota sendo este tipo de usuário normal. O que eu tenho que fazer? Logar como admin. Esse usuário aqui é admin. Loguei, fiz o login, copiei, vim aqui, troquei o token, estou colocando o token que é do usuário admin e estou executando. Mostrou para mim. Por quê? Porque este usuário, que eu fiz o login, ele é admin. E aí eu tenho agora uma rota que está sendo acessada por usuários admin. Se eu quiser fazer outras rotas, eu só chamo aqui o admin middle. Beleza, fechou, estamos com essa parte finalizada. Agora, basta a gente fazer a nossa rota de details, que é bem simples, bem similar à rota que a gente vai estar trabalhando aqui no index também. Então, vou copiar ela aqui, vou copiar a rota index e vou colar aqui embaixo e vou chamar de details. Beleza. O que eu tenho que mudar aqui? Primeiro passo, não preciso ter paginação, porque eu não vou estar trabalhando com mais de um registro na página, porque o details é para mostrar somente um registro de um usuário, então não tem paginação. Se eu estou trabalhando com um único registro, eu quero buscar aquele usuário específico, eu não uso o find all, eu uso o find one. Beleza. O where não vai ser se admin é falso, vai ser o quê? Se o ID do usuário que você está procurando, ID do usuário que você está procurando é o ID do usuário que está sendo passado por parâmetro. E aí vocês podem estar perguntando, mas por que tu não pegou o ID do usuário que está logado? Porque aí ele sempre ia retornar o mesmo usuário, né? Ele ia retornar, por exemplo, se eu quero ver os detalhes da Maria, e eu estou logado agora como administrador, ele sempre iria retornar, né? Se eu botasse aqui rec.iduser, os dados do administrador. Caso seja necessário para mim, só, por exemplo, se eu estou como um usuário normal e eu quero ver somente os detalhes do meu usuário, aí sim cairia bem usar o rec.iduser. Nesse caso, eu estou como administrador, eu tenho controle de ver e listar dados de todos os usuários, eu vou passar por parâmetros, né, por params, o ID do usuário. E onde é que esse ID do usuário vai estar nos params? Lá na rota. Beleza. Não preciso ter um order, só tenho um registro. Os atributos eu posso listar aqui, ID user, name, e-mail, CPF, telefone, date birth, gender. Não é legal listar o password, posso listar se ele é de mim ou não também. E tá feito. Poderia ter mais dados aqui também ou não. Beleza. Primeiro ponto. Se eu vim aqui agora na minha rota, colocar aqui, copiar ela. Vou colar aqui, barra users, admin, user controller, ponto, details. Beleza. Se eu passar aqui agora, barra, dois pontos, id user, que vai ser esse daqui, ó, id user, vai receber id user aqui, ó, nos params. Então tá certinho. Se eu vim aqui, estou logado como administrador. Vou vir aqui, vou criar uma nova rota. Vou até duplicar essa rota aqui, na verdade. Chamar ela de details. E vou passar aqui users barra. Vamos ver aqui no index. Podemos ter o número 17. Barra o ID do usuário 17. Dou um send. Retornou para mim perfeitamente funcionando. Beleza, funcionou. Buscou pelo usuário com ID 17, então ó, esse ID 17 que eu estou passando aqui, ó, é esse aqui, nos params, que ele está verificando se existe lá na tabela, no atributo ID user da tabela users. Se existir, retorna isso. Está funcionando. Se eu logar aqui como
Vamos colocar aqui de volta. Se eu logar aqui como um usuário comum, que não é administrador, dá um Ctrl C, voltar aqui, trocar o token para ele e dar um send. Não posso acessar, por quê? Porque eu coloquei que somente o administrador pode acessar. Beleza. Se eu vim aqui agora, e retornar para esse, copiei, coloquei aqui, funcionou, beleza. Só se eu colocar, por exemplo, o user2 aqui, der um send, retornou null para mim. Por quê? Eu não tenho nenhum usuário com o ID user2. Ó. Então, o que vai acontecer? Ele está dando um null. Então, eu tenho que fazer uma pequena verificação aqui, para a gente fechar os details. Antes de eu retornar, eu preciso ver. Aqui em users, ou até user pode ser, que é único, user. Aqui em user, coloquei aqui também. Existe um usuário ou não existe um usuário? Opa. Se não existir um usuário com este ID aqui, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, deixa eu copiar aqui. Vou vir aqui e vou colocar o seguinte. User not exists. Por quê? Eu estou passando aqui um ID que, que deu um usuário que não existe. Ele vai verificar. Esse ID que eu estou passando existe lá na tabela no atributo ID user? Não, não existe. Logo, ele não vai achar nenhum valor para esses atributos e vai estar vazio. Se ele estiver vazio, ou seja, isso aqui tem valor? Não. Ou seja, isso aqui está vazio? Estou perguntando. Está vazio. Não tem nada aqui dentro do user porque não encontrou. Dá o erro. Executei. User not exists. Deu erro. Se eu passar o 17, isso aqui vai estar vazio? Não, porque ele achou o usuário, preencheu aqui e agora retornou para mim os dados dele. Beleza. Com isso, nós temos pronto o user controller com store, details e index. Nós estamos com quase tudo pronto, a aula já está um pouquinho extensa, mas como são poucas coisas para a gente trabalhar no próximo, talvez seja melhor a gente quebrar em mais uma aula, para a gente não deixar muito extenso, já fizemos bastante coisa. Eu vou quebrar em mais uma aula a parte do driver controller, que a gente tem mais algumas coisinhas para ver, como include de outros modelos junto. Então, na próxima aula a gente finaliza o driver controller com o store, o index e o details do driver controller.